Primeiramente, boa noite a todos. Eu gosto quando o Wellington bota a foto dele, que ele vive sorrindo pra gente, né? A gente fica mais alegre, né? Aí quando ele tira a foto, ele já sabe agora que é bronca, que tá na hora de acabar, né, Wellington? Bem, amados, hoje eu fiquei com um estudo que acho que muitos de nós conhecemos o desenvolver. Estão me escutando bem, né? O desenvolver do o enredo, né, da história. Mas só assim para fazer um pouco de ligação, vamos dar uma lida em Números, capítulo 13. Quem tiver a Bíblia aí, Números, capítulo 13. Esse capítulo ele começa com aquele capítulo que dá sono, né? Que é dar um bocado de nome, né? Fulano de tal, quando você já está no quinto versículo, você já está roncando, que é uma beça. Mas a gente não vai se deter aos nomes. Eu quero só pegar os 2 primeiros versículos. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Enviei um líder de cada tribo dos seus antepassados. A gente sabe que isso aí são das 12 tribos de Israel. Agora vamos para o versículo 17, versículo 17. E quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Veja como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra que habita é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificados, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início das colheitas de uvas. Versículo 25, do mesmo capítulo. Ao fim dos 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Vou pular, versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manã, leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que ali vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Só para finalizar, os 2 primeiros versículos do capítulo seguinte, capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Que o Senhor abençoe essa leitura aos nossos corações. Daniel, tu pode botar lá os slides para mim, por favor? Bora. Vai de novo, o povo já começou a reclamar, foi de novo. Beleza, estão vendo? Estamos. Essa primeira cena aí tá em inglês, mas eu não quis tirar porque, como eu peguei de graça, né, tem que ter esses negócios, né? Mas aí mostra que é de Números, capítulo 13 ao
45 do capítulo 14. É justamente um resumo do texto que a gente leu. E é a história dos 12 espiões enviados a Canaã. Vai ser um bocado de fotos agora. Como muitos sabem, eu gosto de trabalhar com crianças também. Mas as imagens, elas nos ajudam a relembrar e fixar um pouco o que nós estamos falando. Então, pode passar. Pronto. Aí nós vimos o povo de Israel saindo do Egito. E eu acho interessante essa imagem, porque você vê um retão enorme lá no final, a primeira pessoa. Mas bem visível está o quê? Aquela famosa coluna de nuvens, né? Que segue eles de dia e de noite, a coluna de fogo, que servia para iluminar e também para aquecer. Pode passar, por favor? Aí nós temos o primeiro versículo, né, que nós lemos. Deus falou para Moisés separar os homens. Então Moisés saiu a escolher os homens, 12 homens, chefes ou líderes, ou homens de guerra, um de cada tribo, pode passar. Depois, aí nessa cena, nós temos o que na outra parte, e o que é? Moisés instruindo a eles no que é que eles deveriam fazer. E é interessante a gente parar só um minuto aqui e perceber que Deus pediu a Moisés para separar 12 homens para enviar a eles, enviá-los, né, a esta terra que ele daria ao povo. E Moisés, então, envia e diz, olha, vá lá, essa terra é o que Deus vai nos dar. Vá lá ver como é que é essa terra. Estude a terra, o solo, a plantação, a fortaleza, as pessoas. Vá e estude eles e traga o relato para nós. Para que, às vezes, a gente deve se perguntar por que Deus fez isso? Deus ia entregar de todo jeito. Tudo baseia-se no preparo. E nós vamos falar um pouco sobre isso. De como é que nós vamos... Quem é que nós vamos enfrentar? Né? Quem são os nossos... Para quem é que nós estamos pregando? Se você voltar para as cartas ou melhor dizendo, para Atos, quando Paulo ia, ele primeiro ia para as sinagogas. Porque nas sinagogas ele tinha um sentido, ele se sentia melhor como era o povo daquela terra. Ele ia para as praças. Por quê? Porque nas praças ele tinha uma noção de quem eram aquelas pessoas com quem ele estava lidando, com quem ele estava conversando. Muito me lembra a dele em Atenas. O que ele faz lá em Atenas? Né? Ele vai para o lugar onde tem aquela meio que uma pirâmide, né? Cheia de imagens, e no topo delas tinha quem? Né? Ao Deus desconhecido. Então, havia sempre uma preparação. E a gente precisa estar preparado para saber quem é que nós vamos enfrentar. Né? Claro que a gente não sabe de tudo, mas a gente tem uma noção. Pode passar? Aí, em uma das cidades que eles passaram, eles viram o quê? Homens grandes, gigantes, homens fortemente armados. Né? Pode passar? Viram o quê? Fortalezas, cidades extremamente bem guardadas, cidades bem estruturadas, bem fortalecidas. Pode passar? Isso aqui é mais ou menos a rota que eles fizeram.
de onde eles estavam, que a gente vai ver numa outra cena, até uma outra cidade que está acima dessa seta aqui. Então, essa foi a rota, mais ou menos, nas cidades que eles pararam. Pode passar? Só para ter noção, na leitura você pode ver com mais clareza. E lá em Ramá, se eu não me engano é Ramá, eles foram o último, o Rebom. Lá eles encontraram, né, essas delícias. Cachos de uvas. Quem é que já viu? Eu nunca vi cacho de uva desse tamanho, não. Isso para mim é um negócio de banana, né? Mas era uvas que eles estavam levando. Atrás vinham com outras frutas ricas. É... Poxa, eu esqueci o nome da fruta Direto agora. da Ceasa. Hum? Direto da Ceasa. Direto da Ceasa, né? Mas lá tinha romã, né? Que é uma fruta meio que difícil da gente conseguir, mas extremamente rica também para a saúde. E eles conseguiram tudo isso de fartura. De fartura. E levaram de volta. E o cacho de uva era tão pequeno que precisava de 2 homens para levar. Né? Pode passar, Daniel, pode usar. Só que aí, quando eles voltam, eles relatam. Olha, tinha coisa boa, tinha comida boa, a terra era boa, tem leite, tem mel, né? Tem terra fértil, porém, olha a cara desses homens, o que eles estão mais centrados, né? Tem gigantes, tem cidades fortalecidas, lugares que a gente não vai conseguir penetrar. Nosso exército é fraco demais para esse povo. Tá vendo essas caixas? É como se estivesse, tá vendo esses cachos de uva aí? Era um cara levava uma dessas sozinho. Nós precisávamos de 2. Então, eles começaram a mostrar às pessoas a negatividade daquela localidade. Pode passar, Danilo? E aí, o que acontece? O povo vai contra Moisés e contra Arão. Eles vão em cima deles. Chega a um ponto deles dizerem entre si: vamos levantar capitães, desculpa, de homens, para a gente poder voltar para Israel. Pode passar? No meio disso tudo, o que acontece? Caleb e Josué tentam mostrar ao povo: gente, tem coisas belíssimas lá. E o mais importante, Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós. Mas veja só o que acontece na próxima cena. Acho que, eita, deve ter cortado. Essa aí, pronto. Veja só o que está acontecendo. Os homens pegam pedras para irem de encontro com Caleb, irem de encontro com Josué. Como se fosse, tá, cala sua boca aqui, a gente não quer escutar isso não. O que a gente quer escutar são as coisas negativas. Pode passar. Essa cena aqui é a cena maravilhosa. Moisés, né, sai e vai orar. Diz na passagem que Moisés e Arão se prostraram no meio do povo, em choro, em lamentação, em clamor a Deus. E depois Moisés vai e conversa com o Senhor. E aí no capítulo 14 tem um diálogo muito massa entre Deus e Moisés. Qual é esse diálogo? Deus dizendo: eu vou dar nesse povo, vou descer a vara, vou matar esse povo. E aí, o que é que Moisés? Mas Moisés entra e diz: calma, Senhor. Vá, calma, Senhor. Logo esse povo, que é o teu povo, mas Senhor,
O que é que os outros vão pensar? E aí o que acontece? 3 castigos acontecem. Eu não sei se a gente, geralmente nessa história, a gente só se lembra de um castigo, né, que é o principal. Qual foi o primeiro castigo? O principal, que eles andaram 38 anos a mais. Vê só, levaram 2 anos para chegar lá. E passaram 38 anos rodeando, rodeando para poder voltar para aquele lugar. 38 anos. Por quê? Porque Deus disse que é os homens de 20 anos para baixo, só entre eles entrariam. Os homens de guerra, que era mais ou menos 20 anos para cima, todos iriam morrer, exceto Josué, desculpa, e Caleb. Todos os outros seriam degolados no deserto, seriam enterrados no deserto. Mas existem mais duas punições, e aí eu vou abrir para alguém comentar daqui a pouco. Isso aqui é só um resumo da história. Daniel? Aqueles 10 homens, Deus disse, os 10 espiões que falaram mal, vai o quê? Vão morrer de praga. E amanheceram o dia seguinte como? Mortos. Mortos. Por não crerem em Deus e criarem intriga, em criarem ira contra Deus. Mas veja só que interessante. Vê se isso lembra, né? Como as pessoas são. Pode passar, Daniel. O povo de Israel disse, então, olha, eita, morreu os 10. Vamos nos levantar e vamos contra esse ananitas. Vamos contra esse povo. Vamos derrotá-los. Deus não está conosco? Aí Moisés diz, olha, negativo. Deus não está com vocês agora, não. Se vocês forem contra eles, vocês vão morrer. Vocês vão ser punidos, porque Deus não vai com vocês, porque vocês negaram Deus. E o que é que eles fizeram? Eles foram mesmo assim, e foram derrotados. E muitos morreram por causa disso. Daniel, pode passar, Daniel. Pronto. Isso aí, então a gente tira disso aí, né? Esse é o resumo da história. Então, qual é a lição que nós temos nessa história? Pode botar esse primeiro ponto, menino. A maturidade exige mudança. Vocês concordam ou discordam com esse pensamento? E aí eu vou abrir para quem quiser falar, comentar sobre isso. Nem todos falando ao mesmo tempo, por favor. Eu acho, com certeza, Jonathan, a gente só amadurece realmente mudando algumas práticas, né, que a gente tem, né, deixando de fazer umas coisas, né, que a gente fazia, né, passando a fazer coisas que a gente não fazia, sabe? Eu acho que Deus, ele sempre tem preparado a gente, muitas vezes, né, para coisas que ele quer dar a gente lá na frente, mas antes dele dar essa bênção, ou ele dar esse ministério, ou ele dar qualquer coisa que ele quer entregar em nossas mãos para a gente cuidar, né, ele quer preparar a gente, né? Então, se a gente tivesse tudo certinho, né, pronto para receber, a gente não precisaria mudar nada e Deus daria, com certeza. Mas se Deus ele não entrega é porque ele quer ver uma mudança realmente na gente, em alguma coisa, né, que muitas vezes a gente está fazendo errado e nem sabe, né, ou não está fazendo também e nem sabe. Então, realmente eu acho que a gente, muito da maturidade exige realmente mudar algumas coisas, mudar pensamentos, né, mudar a forma de agir, de falar, né, envolve uma série de coisas. Né? Alguém mais? Eu acho que quando a gente. Só eu de novo, já que ninguém falou. Eu acho que Ninguém quando a quer gente, falar hoje, só eu. já que quando a gente. Eu fico olhando muito para trás, né?
E toda vez que a gente olha para trás, né, a gente vê o quanto a gente mudou, né, e o quanto a gente amadureceu. Né? Acho que todo mundo aqui, se olhar há 10 anos atrás e olhar para o seu eu há 10 anos atrás, todo mundo vai reconhecer que amadureceu nesse tempo. Né? E você vai também lembrar que você mudou algumas coisas também. Então, acho que sim. Que realmente, quando a gente olha para trás, a gente vê, eita, se eu fizesse isso naquela época, eu seria mais maduro, né? Eu teria feito algumas coisas. Então, realmente muda muito. Ia falar, Wellington? Sempre que eu penso na maturidade, ela vem não só a mudança, mas eu acho que a experiência, né? Quase sinônimo. Quanto mais coisa você passa na vida, independente da idade, te torna mais experiente e maduro. Certa vez eu aprendi que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, mas quando a gente sofre na pele, parece que a maturidade é maior. Aprende mais rápido, né? Aprende mais rápido. Isso eu digo por coisas que eu aprendi muito jovem e parecia que eu tinha a cabeça de uma pessoa mais velha, mesmo sendo mais jovem. Por dificuldades que eu passei na vida e eu sou grato a Deus, porque mesmo pelas dificuldades, Deus me trouxe até aqui. Alguém mais? Pode passar o próximo ponto? Próximo. Vê Moisés, né? A gente vê como Moisés era no começo, na verdade, isso me trouxe muita memória. Moisés, quando o povo começou a reclamar, ele agiu, ele agia com ignorância, agia com raiva, né? Você vê isso quando ele bateu na pedra, você vê isso de certa forma quando ele joga o tronco para que saia água, né, amarga. A gente vê isso nos 10 mandamentos, quando ele estourou lá os mandamentos no chão, né, o bezerro de ouro. Mas aqui o povo, né, desce a vara novamente em Moisés. Dessa vez, então, parece que certo que vão voltar. E o que é que Moisés faz? Ele se prostra, ele ora, ele conversa com Deus. Né? Moisés, ele mudou a sua atitude, né? E aí, como o Wellington bem colocou, né, a experiência. Né? A experiência que ele teve nesses últimos 2 anos fez ele amadurecer. E fez ele perceber que a melhor coisa não era agir com ignorância ou agir com raiva, né? Era orar, se ajoelhar perante o Senhor, ter uma conversa com o Senhor. Próximo ponto é, se alguém quiser interromper, pode interromper, viu? Eu acho interessante o sofrimento, né? Por que eu coloquei essa palavra aqui? Muitos de nós parece que só aprendemos abaixo de sofrimento, né? Eu não sei se vocês já escutaram aquela expressão: a gente vota pelo Senhor, ou pela alegria, ou pela dor, né? Sim. E parece que muitos de nós parece que só conseguimos voltar para o Senhor debaixo de muita dor, né? Hoje, o Dez conhece um pouco a minha história, e eu era um menino, eu era um moleque mesmo, né? Amadureci, né? Ia para a igreja, brincava, bagunçava, mas o Senhor sempre me chamando, e aí minha mãe precisou morrer para eu acordar para a realidade. Então, através do sofrimento, eu amadureci. Eu aprendi a olhar para o Senhor com outros olhos. Então, houve aí o sofrimento. Mas eu quero também ver outro ponto. Daniel? Veja só os 10. Os 10, eles sofreram aqueles... Ô, Jonathan. Oi. 10 não, pode falar.
Antes de tu passar para esse assunto, eu só queria comentar que Oséias diz que o Senhor coloca espinhos no caminho do povo, né, para ele voltar, né? É verdade, Somente esse comentário. verdade, né? E esses 10 homens, né, esses 10 espiões, eles viram do Egito, não foi uma caminhada fácil de 2 anos, muito menos foi uma jornada de 40 dias fácil, né, de espiar, mas parece que eles não sentiram aquilo, né? Eles parece que ficaram com a visão deles fixas lá no Egito. Parece que o corpo foi, mas a mente estava no Egito ainda. O coração ainda estava no Egito. Mas veja só o próximo ponto. Próximo ponto. Veja só Arão. Né? Eu nunca tinha parado para perceber essa ligação. Números capítulo 12 fala que Arão e Miriam foram de encontro com Moisés. Meio que queriam tomar o lugar de Moisés. E o que é que Deus faz com Arão? O que é que Deus faz com Miriam? Eles pegam lepra. Eles ficaram leprosos. Agora veja só onde é que está Arão na leitura de hoje. O povo foi contra quem? Moisés e contra quem? Arão. Moisés e Arão fizeram o quê? Se ajoelharam perante o Senhor. Moisés e Arão conversaram com Deus. Eu acho isso bonito. Eu acho interessante a mudança de Arão. Diferença, né? Da diferença dele, exatamente. Uma postura diferente na vida dele. Né? Eu sofri, eu acho que eu aprendi a minha lição. Os demais, os 10, não aprenderam a lição ainda. Depois de tudo que eles viram, tudo que eles sofreram, parece que eles não aprenderam aquela lição. Né? E eu acho interessante também, nessa imagem, a gente vê essa nuvem, novamente a nuvem aparecendo. Mas eles não conseguem enxergar uma nuvem desse tamanho na frente deles. Eles preferem enxergar os problemas, as dificuldades. Ou seja, eles não queriam mudar. Eles estavam felizes do jeito que eles eram no Egito. Escravos, sofrendo, mas se alimentando de boa comida. Um pouco parecido com a humanidade hoje, não é verdade? Se quiserem falar, pode falar, viu? Pode passar para o próximo enquanto ninguém fala. Total, né? Essa nuvem me lembra as coisas que Deus faz com a gente todo dia, mas por maior que sejam as bênçãos, parece que vira uma coisa banal, né? Parece que como tá lá todo dia, então meio que o povo parece que esqueceu, como você disse, uma nuvem gigante, uma coluna, né? Mas ele, né, como já tá lá todo dia, virou uma coisa comum, virou uma coisa normal, né? E acho que a gente acontece com a gente também, né? Deus nos abençoa tanto, nos dá tanta coisa que a gente esquece, né? Quão grande são as bênçãos dele, porque vira uma coisa comum. Eu acho que esse é um dos erros da gente, achar que de fazer o santo virar algo comum, né? Isso é muito perigoso. Tô falando agora, Daniel, me lembrei, eu não sei se vocês já viram, mas eu acho que muitos já viram. É uma charge que tem. Tá Jesus lá, grandão, com os braços esticados, a gente bem pequenininho atrás, e Jesus recebendo todas as setas, todos os perigos, e de repente uma pedrinha, cai na cabeça da gente, e a gente tá reclamando da pedrinha que caiu na cabeça da gente, sem a gente perceber as demais bênçãos, né, que o Senhor derramou sobre a nossa vida. A maturidade produz discípulos. E aí, o que vocês acham dessa frase? Vou deixar a Davi falar. Gostaria que Paulo e Davi pudessem falar. E Beto também. Bom, é o seguinte, a maturidade produz discípulos. No meu entender,
É porque, às vezes, a gente está na igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, mas aquele que tem comparação, que é novo na igreja, mas se ele for uma pessoa que sempre está buscando a Deus, então ele passa a ser uma pessoa madura nas palavras de Deus. Então ele está produzindo discípulos. Ele mesmo pode ser um discípulo, certo? Depende da maturidade dele. Eu penso assim, no meu ver. Então, não sei se isso aí é o que eu tinha para falar. Amém? Amém. Temos aí 3 homens aí caladinhos hoje, só escutando. Queria ouvir pelo menos ouvir a voz deles. Boa noite, Pai de Cristo. Boa noite. Minha forma assim de entender, né? Que quanto mais a gente está na presença do Senhor, devemos ter essa maturidade de ir atrás de outras pessoas para poder ter discípulos para Deus. Como Deus, com toda a sua inteligência e sabedoria, né? Ele foi atrás de outras pessoas. Ele fez vários discípulos por onde ele passou. E com a maturidade a gente tem que ter certas mudanças. Eu não sei se o povo que foi com Josué e Caleb naquela época tinha a mesma faixa etária de idade deles, né? Pois provavelmente eles eram jovens e teve uma responsabilidade grande. E eles, por ser novo, eles tiveram a responsabilidade e automaticamente Deus deu a mudança a ele. A mudança de mostrar algo contrário, onde 10 homens falavam que era uma terra que ia ter perigo. E eles escutavam a palavra do Senhor. E ali eles tiveram maturidade para ter mudança na sua vida cristã e no seu caminhar com Deus naquele momento tão difícil. Apesar de todas as dificuldades que tinha e todas as bênçãos também que tinha no Egito. Paulo? Esse meu celular é um problema. Com maturidade, no caso, nós aprendemos muito com pessoas que têm muito mais anos de vida cristã, né? E eu acredito que eu aprendi muita coisa observando o que Regis faz, né? Muita coisa na minha vida, por andar com ele, eu aprendi muita coisa. Então, você aprende, né, andando com pessoas maduras, e o fato de você andar com essas pessoas vai fazer com que você tenha um maior entendimento, até mesmo da palavra, né? Mudar suas atitudes, né? O modo como você vivia, né? E você vai lembrar logo, fulano, se fosse fulano não fazia isso, né? E eu acho muito interessante o fato de você aprender com quem tem mais experiência, com quem tem maturidade, né? E a maturidade cristã, principalmente a maturidade cristã, que vai fazer com que você, justamente, com o aprendizado dessas pessoas, você pode fazer outros discípulos. Você vai passar a falar da palavra da mesma maneira conforme você andou com essa pessoa, né? Eu me lembro de uma vez que nós estávamos comprando um ferro para colocar no centro ali da igreja, e era uma casa de material usado, né, de ferro, e eu fui com o Regis. Enquanto eu estava olhando o cabra tirar esse ferro, Regis estava evangelizando essa senhora que era dona
desse ferro velho, né, no caso. E me chamou bastante a atenção. Aí eu até falei para ele, eu digo, poxa, eu queria ter essa mesma coragem que você tem de falar, né, da palavra de Deus para as pessoas. Né? Eu era recém, eu acho que eu estava com uns 4 anos, eu acho, 3 anos de formação, né? Ainda bem que não é de idade, né? Senão tu ia Não, não. né? Recém-convertido, né? E me chamava, ele sempre procura as oportunidades, né, de falar da palavra de Deus. Isso me chamou bastante a atenção. Eu disse, poxa, eu acho muito bonito isso da tua parte, Regis, porque eu não tenho essa forma, eu não sei como é que a gente começa a falar de Deus. Né? Ele disse, no momento certo, né, Deus vai conduzir você no que você deve falar. Né? Então, você acaba aprendendo, convivendo com essas pessoas, técnicas e até mesmo de evangelizar, né? De chamar novas pessoas para Cristo. É assim que eu entendo, né, o fato de você andar, né, com pessoas tão maduras na fé e sábias na fé. Eu acho... Alguém mais quer falar? Nosso colega aí de Jerimum aí, que não falou ainda. Esqueci agora o nome. Senhor Jerimum, não vai falar hoje, não. Não tem o Wilson Surubinha, é o Lúcio Jerimum. Lúcio, é isso mesmo, Lúcio. Desculpa aí, Lúcio. Eu acho muito importante a gente entender, eu acho esse testemunho que Paulo deu, ele é fundamental, realmente, no que nós estamos falando. Né? A pergunta é que, antes de fazer, veja só, a maturidade produz discípulos. Por que uma pessoa vai seguir o outro? Por que as pessoas seguiam Jesus? Né? Logo no começo do ministério de Jesus, o que eles diziam? Não via alguém que ensinava com autoridade como ele ensinava. Né? E isso eles falavam para os fariseus. Jesus, ele ensina com autoridade. Ou seja, as pessoas viam em Jesus alguém que ensinava, mas que praticava o que ele ensinava. E é isso que é o importante. Quando nós procuramos alguém para seguir, na área de negócios, por exemplo, eu não vou seguir um ramo, vamos dizer, eu quero trabalhar no ramo de roupa. Né? Eu não vou seguir uma lojinha ali da esquina. Eu vou seguir alguém que está trabalhando com uma Riachuelo, né? Com uma CA que está aí há quantos anos a CA está aí? Né? Como é que ela está aí tanto tempo? Ou seja, ela tem alguma história para me ensinar. É a mesma coisa no mercado de trabalho, na escola. Isso não quer dizer que um novinho não vai me ensinar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas vou procurar uma pessoa experiente naquilo. E na palavra de Deus não é diferente. Na palavra de Deus não é diferente. Eu tenho discutido muito com alguns irmãos alguns problemas que estão ocorrendo na igreja da gente. Eu vejo homens lá no sul, homens extremamente capazes, mas têm seus 90, seus 80 anos de idade. E aí eu fico perguntando, quando esses homens morrerem, quem é que vai assumir o lugar deles? Porque eles não têm, né? Eles têm pessoas que admiram, eles têm pessoas que gostam de escutar a palavra deles, mas não tem nenhum discípulo. Eles não prepararam ninguém para acompanhá-los. Morreu recentemente aqui, todo mundo elogiando o cara. Agora que morreu, está todo mundo elogiando. Mas quando ele estava vivo, o pessoal dizia que era um velho carrancudo. E era um velho chato pra caramba. Um velho que você olhava assim, meu Deus do céu, que cabra chato tá morrendo, isso é cristão. Né? É aquele que bebe... só uma história que eu estava contando outro dia para alguém.
um cara que bebe vinho na ceia do Senhor, mas quando sai da ceia do Senhor, se botar álcool na boca, não pode, que é pecado. E arreda o pé, dizer que não pode beber. Aí você fica, peraí, né? Na ceia pode, mas fora da ceia não pode. Na ceia é santo e fora da ceia não é santo. Então, aí você começa a questionar essas pessoas. Então, maturidade produz discípulos. Ou seja, não é só ser conhecedor da palavra, é ser maduro na palavra. Pode passar, Daniel. Moisés mostra amor em vez de raiva. Na primeira Moisés estava com vontade lá de lascar o cacete, né, como diz o ditado, em tudinho. Descer a vara em tudinho. Acho que Moisés estava com vontade de dizer, vai, Senhor, desce um rajado aí. Feito, Paulo falou, se eu não me engano, Pedro falou com Jesus, né? Jesus, né? Manda um raio cair na cabeça desse povo, né? Quer que a gente vá contra eles com espada? Faça alguma coisa. Nessa hora, o que é que Moisés faz? Eu acho lindo essa passagem. Foi João e o irmão dele, né? Os irmãos Boanerges. Jesus botou um apelido deles, né? Filhos das trevas, né? Filhos das trevas não, filhos do trovão. Valeu, Dez. Obrigado. Exatamente, né? Mas veja só como é que Moisés age nessa hora, né? O povo lá xingando Moisés, xingando Deus, xingando Arão, preparando o povo para voltar. Moisés vai lá, Senhor, não castiga esse povo agora não, Senhor. Tenha misericórdia desse povo. Tenha dó desse povo. Vamos ter um pouquinho de paciência, Senhor. Olha quem está mandando o Senhor ter paciência, né? Tem um pouquinho de paciência, Senhor, com eles. Eu acho maravilhoso isso. Que Moisés, ele tem uma maturidade de falar com Deus nessa hora, de interceder pelo povo, de poder... Peraí, Senhor, vamos com calma. E intimidade, né? Que intimidade maravilhosa ele teve com o Senhor nessa hora, né? De poder, Senhor, vamos lá, Senhor, vamos ver, vamos negociar aí o que a gente pode fazer, né? Para esse povo não ser tão punido assim. Próximo passo, Daniel. E aí eu vejo Caim e Caleb, José e Caleb. Eu tenho para mim que eles observaram Moisés nesses anos todos, observavam os mais velhos na palavra, na lei. E isso traziam a eles coragem de quê? Eu tenho certeza que José viu o primeiro Moisés, viu o segundo Moisés, viu o terceiro Moisés, viu o que aconteceu com Arão. E eles ali, peraí, calma. Era como se eles estivessem dizendo ali, olha, se Moisés nos mandou para lá, é para a gente saber o que a gente vai enfrentar. Não que a gente não vai conseguir derrotá-los, porque Deus está, essa palavra é maravilhoso, Deus está conosco. Deus já foi adiante, minha gente. E eu acho que esse ato de Moisés, nota que depois disso, salvo me engano, a gente começa a perceber Josué cada vez mais próximo de Moisés, ao ponto de ele virar o capitão de guerra de Israel, de ele estar firme ao lado de Moisés. E se eu não me engano, eu estava até procurando para ver se eu estava enganado ou não, mas lá em Êxodos, capítulo 17, 18, 19, existe aquela famosa guerra onde Moisés tem que estar com os braços estendidos. Quando abaixa, o povo cai. Né? E quem é que estava pilotando? Quem era o capitão da guerra ali? Né? Era Josué. Então, a gente vê ali Josué
seguindo Moisés, porque ele via em Moisés um homem amadurecendo cada vez mais nos caminhos do Senhor. A mesma coisa com Caleb, né? Homens novos, né? Que eles tinham o quê? 20 anos, mais ou menos, né? No máximo 25 anos, porque eles eram novos ainda. Estavam entre aquela faixa de gente que saiu do Egito e que deveria morrer, mas pela graça de Deus, pelo posicionamento deles, que eles tiveram como Moisés teve, eles poderem entrar na terra prometida, né? E Caleb ganhou terra que só, né? Como Deus havia até prometido. Pode passar? Pode interromper, viu? Se quiser interromper, pode interromper. Já estou encerrando. Então, minha gente, mudança de visão. Precisamos ter uma mudança de visão. Batalhas e problemas vamos ter. E não é semanalmente, não. É diariamente. Eu acho que quando as coisas estão quietas demais, eu acho que é aí que a gente deve temer mais. Quem tem... vacilada. Vou falar um pouco mais baixo. Quem tem esposa sabe, quando a mulher está mais calada, é que a bronca está mais pesada. Olha, a experiência. É mais ou menos por aí, né, minha gente? Né? Então, batalhas vão vir. Problemas teremos. Daniel? Mas lembra de João 5, versículos 1 a 5, né? Versículo 4, principalmente, que diz o quê? Aquilo que venceu o mundo é o quê? A nossa fé. Então, a pergunta é, onde é que está a nossa fé? Nossa fé está firmada em quem? Estão firmadas, feito os 10 que estavam firmados nos problemas do mundo? Ou estavam firmadas no Senhor? Deixa eu só puxar aqui para vocês. Primeiro João 5:4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que a gente possa realmente guardar esse pensamento em nossas vidas. Nós vamos ter problemas. O Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Pode passar. Salmos 30. Salmos 30, versículo 5. Ele diz: pois a sua ira só dura um instante, mas o favor dura a vida toda. O choro pode persistir, quanto? Uma noite. Mas ao amanhecer, interrompe a alegria, né? O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Amém. Mas isso, nós temos que ter a nossa fé firmado no Senhor, né? Temos que mudar a nossa visão. Pode passar? Em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44, é outra coisa que é problema. Mateus 5, 43 a 44. Ou vocês ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu vos digo, ame o seu inimigo e ore por aqueles que os perseguem. Quem fez isso na passagem de hoje? Lembra o que Moisés fez? Né? Moisés orou por aqueles, intercedeu por aqueles
que estavam indo de encontro com da vontade de Deus. Irmãos, não é fácil, né? Mas eu acho que a gente tem que mudar a nossa visão. A gente não pode ser João nem Tiago, né, os filhos dos trovões. Nós temos que ser igual a Moisés na hora que ele intercedeu por aquele povo. Mesmo com toda aquela dificuldade. Pode passar. É fácil orar pelos que nos ama. É fácil orar por quem nos ama. Eu escrevi errado. Não é verdade? É fácil. E orar por aqueles que não nos amam? É fácil? É fácil orar por aqueles que lhe perseguem no trabalho? É fácil orar pela nossa sogra? Aí é bronco. É bronco, né? Não é fácil orar para aqueles que nos perseguem. Mas em Mateus, aí já vamos finalizando. Mateus 22, 39. Diz: e o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Né? Ame o seu próximo. Quem é seu próximo? Seu inimigo é seu próximo. Seu vizinho é seu próximo. Né? A gente precisa ter uma mudança de visão ali. O Elton já abriu a câmera, que isso quer dizer que está na hora de encerrar. Né? Só então, finalizando com isso, e eu só queria compartilhar com vocês, eu pedi o Daniel para colocar um louvor, que eu só queria compartilhar a letra que diz o seguinte: tua voz aquece o meu coração, devolve a vida à razão e me faz cantar, refaz de novo e me faz, e mais uma vez, modele o meu coração ao teu. E eu abro mão de decidir o que é melhor. Vem governar meu coração. Que a gente possa também estar fazendo isso nessa noite.